Olá, aluno, olá, aluna, voltamos mais uma vez depois daquele cafezinho abençoado e vamos dar continuidade na nossa aula falando sobre topografia. Nós falamos já sobre as planícies, os lugares planos, os lugares que estão no nível do mar ou lugares de extensão de terra ampla. Nós vamos dar agora continuidade no assunto e vamos falar um pouquinho sobre vale. Eu quero entrar aqui no nosso material teórico. O nosso material teórico, para você que tem aí a sua área do aluno, material teórico, o médio, teologia, nós temos o básico, temos o avançado. E nós vamos falar agora sobre os vales, tá? Vamos iniciar aí pelo Vale do Jordão, que é um assunto que nós já falamos aí um bom tempo, mas também vamos falar sobre outros tipos de vales aí encontrado na Bíblia Sagrada. Vamos abrir aqui. Então, falando sobre os vales, vamos iniciar aqui pelo Vale do Jordão, um vale que nós já falamos aí em outras aulas, um assunto que já está se tornando habitual para nós, um assunto bem que nós devemos fixá-lo em nossas mentes, porque quando nós lemos o Novo Testamento, o Antigo Testamento, sempre nós estamos, maioria das vezes, falando sobre esta região na Palestina. E agora nós vamos falar sobre o vale, né, o Vale do Jordão, que é um vale que inicia-se lá no Monte Hermon, e ele desce até a região do Mar Morto, um local aí com mais de 200 quilômetros, né? Ou, dependendo a contagem, aproximadamente 200 quilômetros em linha reta, desde o Hermon até aí o Mar Morto. É interessante que lá no início deste vale do Jordão, ele inicia-se com 100 metros de largura, né? E ele vai ampliando quando ele chega ali na região do Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Tiberíades, que é a mesma região. Ele já está ali com 3 quilômetros de largura, e ele vai descendo, e quando ele chega na região de Jericó, ele já conta aí com 15 quilômetros de largura. Você vê, parece um funil, ele vai afunilando de baixo para cima, né? E quando ele já chega na região do Mar Morto, ele é muito mais amplo aí, muito mais extenso, ok? E é interessante que este Vale do Jordão, ele é considerado o vale mais fundo, o vale mais fundo do mundo. Ele tem regiões como a região do Mar Morto, que chega a 400 metros abaixo do nível do mar, né? E grandes histórias dos textos bíblicos, né? Que nós vemos Jesus, por exemplo, multiplicando os pães na beira de Genezaré, foi dentro deste Vale do Jordão. Jesus sendo batizado por João Batista dentro deste Vale do Jordão. Então, grandes passagens aí da Bíblia Sagrada no Novo Testamento ocorreu dentro aí do Vale do Jordão. É interessante também, aqui do lado nós temos um outro vale. Qual vale é esse? O Vale de Sunem, registrado lá em João, no capítulo 4, na passagem de Jesus e a mulher samaritana, quando Jesus fala que era-lhe necessário passar por Samaria. Este Vale de Sunem, ele ficava numa região em Samaria que estava próximo a dois grandes montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, né? E aqui é um vale, né, de tomadas de decisões, né? Um vale onde a mulher ela poderia optar pela bênção ou pela maldição, e ela encontra a Cristo. E nós sabemos ali da história da conversão desta mulher dentro ou à beira do Vale de Sunem. Nós temos aqui embaixo também algo um pouco metafórico,
né, que é o Vale de Ossos Secos, né? Nós sabemos que é algo abstrato, foi uma visão aí do profeta Ezequiel sobre o Vale de Ossos Secos. Mesmo assim, aqui é o retrato de um lugar baixo, né, um lugar aí, nós podemos ver lá nos fundos, como se fossem montanhas ou uma chapada, e um lugar baixo, um lugar abaixo do nível do mar, ou até acima, mas uma depressão, onde tinha muitos ossos secos, e Deus queria levantar desses ossos secos um grande exército. Como, metaforicamente falando, a Bíblia vai nos falar lá no Salmos 23 do Vale da Sombra e da morte, como também entre os profetas Deus vai falar multidões no vale da decisão. Existem vales que não são geográficos, mas que mostram um lugar profundo, um lugar abaixo das alturas, abaixo das montanhas, abaixo até mesmo da planície. E é um lugar que muitas das vezes Deus quer encontrar comigo e quer se encontrar com você. Voltando aqui para o nosso livro, nós podemos dar uma adiantada. Vamos aqui para a próxima aula, aula 4.2. Na aula 4.2 nós temos aqui o Vale de Acor, né? O Vale de Acor, a palavra Acor quer dizer perturbação. Este nome aí está falando sobre aquela história de Acã, quando Josué ele entra na terra prometida, na Canaã, a terra que mana leite e mel. Josué capítulo 7, do versículo 24 ao 26, vai mostrar que após ter vencido diversos povos, eles entram numa tribo pequena, pouco povo, e eles perdem ali a batalha. E ele vai consultar a Deus porque eles perderam a batalha. E Deus mostra, Deus revela que Acã havia pegado entre os espojos de guerra que teria que ser oferecido ao Senhor. Acã pega alguns daqueles espojos e esconde embaixo da sua cabana, né? E ali nós vemos a justiça de Deus sendo aplicada sobre a vida de Acã e de toda a sua família. E ali é conhecido como o Vale de Acor, o Vale da Perturbação. Outro vale também interessante na Bíblia Sagrada é o Vale de Aijalon, né, que é o Vale das Gazelas. Nessa região aqui foi o local onde Josué orou e o sol parou, né? 24 quilômetros do noroeste de Jerusalém. Pega lá a Rosa dos Ventos e veja aí no seu mapa onde fica o Vale de Aijalon, o vale onde mostrou o lugar que Josué orou e o sol parou. É bem interessante que ele está ele tem uma extensão de 18 quilômetros, ele é grande, né? E tem 9 quilômetros de largura. Às vezes nós olhamos as localizações bíblicas e pensamos que é um lugar pequeno, como se fosse um campinho de futebol, uma vila de Rio Grande da Serra. Não, são lugares espaçosos, 18 quilômetros a distância da cidade de Rio Grande da Serra até a entrada de Santo André, aproximadamente, com mais metade desse tamanho de largura. E foi neste lugar que Josué guerreou, foi neste lugar que Josué orou e o sol parou. Nós temos também aqui o Vale de Escol. O Vale de Escol, a palavra Escol quer dizer cacho. Lembra-se lá de Números, capítulo 13, versículo do 22 ao 27, onde Josué envia 12 espias para espiar a terra prometida. Isso aí antes deles mesmo entrar na terra. Josué não, me perdoe. Ratificando aqui, Moisés envia os 12 espias. E é interessante que lá eles viram homens carregando caixos de uva, e como se fosse caixas de banana, e bem pesado, com 2 homens, sendo preciso 2 homens estarem carregando esses caixos de uva, né? Então ali é o Vale de Escol, o Vale das Uvas. É interessante que eles estavam em cima de montanhas e lá de cima eles tinham uma visão mais clara do que acontecia lá embaixo no vale. Então é o Vale do Cacho.
ok? Vamos para o próximo vale, o Vale de Hebron. Este Vale de Hebron aqui é bem interessante, que também está 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Ó. Jerusalém como ponto de referência, quilometragem e a região. Rosa do Vento, ok? Para consultar onde é o sudoeste de Jerusalém. E esse lugar aqui é bem interessante, que esse Vale de Hebron foi um vale que o patriota Abraão habitou por longos anos, num lugar chamado aí Manre, ok? Onde foi edificado a célebre cidade de Hebron. Então, a cidade de Hebron, ela estava dentro de um vale, o Vale de Hebron. Ok? Agora nós vamos dar continuidade aos planaltos, mas antes de dar continuidade ao planalto, eu quero estar finalizando aqui esta aula sobre vale, sabendo que existe muito mais vales na Bíblia, né? Tem um vale muito interessante que é o Vale do Filho de Inom, né? O que é este Vale do Filho de Inom? Está lá nos profetas, né? Se não me engano, o profeta Jeremias vai tratar sobre isso, sobre o Vale do Filho de Inom. Era um vale onde os filhos de Israel levavam seus filhos para serem sacrificados em holocausto ao deus Moloque. Era uma espécie de deus com corpo de homem e parte do corpo de touro, e ele ficava com as mãos para frente e embaixo de suas mãos tinha uma grelha, e eles ateavam fogo naquela grelha e colocavam seus bebezinhos em sacrifício em cima das mãos de Moloque em adoração a Deus. Aí tem o Vale dos Filhos de Inom, entre muitos outros vales que tem na Bíblia Sagrada, mas neste momento nós não vamos estar citando. Também é interessante nós falarmos sobre a diferença, tá? Existe uma diferença entre vale e val, tá bom? Vale é um lugar amplo, um lugar largo, um lugar aí que tem até cidades formadas dentro desse vale. Nós podemos ver que tem vale que tem 25 quilômetros de largura, é um lugar muito grande, é um lugar muito baixo, entre montanhas, aí chamado de vale. E já val, a palavra val, quer dizer de uma trilha, um lugar estreito, onde tem um riacho de água que passa, e muitas das vezes ele pode estar dentro de um vale, este val. Nós vemos aí o tal Val de Jaboque, o lugar onde Jacó lutou com o anjo do Senhor. Não era um vale, mas era um val que poderia estar dentro de um vale. Ok? Tá bom? Que Deus possa vos abençoar. Daqui a pouco falaremos um pouco mais sobre o planalto e sobre as montanhas.